a elaboração de uma nova estratégia brasileira de transformação digital não tem como acontecer sem a gente aprofundar o debate sobre a discussão, o espaço geopolítico em que isso está acontecendo e o lugar do Brasil nesse espaço, quais são os nossos ativos, o que a gente tem pelo nosso setor privado, pela nossa sociedade civil, pela nossa academia, setor de ciência e tecnologia, capacidade de desenvolvimento e de instalação no Brasil, e sem analisar algumas desigualdades estruturantes, tanto internas do Brasil como externas. Eu tenho destacado que talvez um dos resumos dessa desigualdade do ponto de vista econômico seja a dimensão de extração de valor que se dá no âmbito do digital de uma maneira, às vezes, pouco visível, né? Nós temos olhado, por exemplo, essa dimensão da extração de valor, ela pode se dar desde uma camada como de minerais críticos, até uma camada como a relação de conteúdo, na hora que a gente olha para o tema de direitos autorais e inteligência artificial e insiste numa agenda ligada a esse tema. Isso tem a ver com uma leitura nossa sobre a importância de enfrentar o problema de extração de valor a partir da produção do trabalho e da realização que se dá em âmbito doméstico por brasileiros e brasileiras. Então, estou falando isso como um olhar mais geral, mas eu queria, no fundo, saudar a oportunidade que a gente tem aqui, justamente de aproximar visões. O presidente Lula tem afirmado o tempo inteiro sobre a importância da gente trabalhar uma inteligência artificial produzida, desenvolvida a partir da comunidade brasileira, mas também dos problemas e das questões críticas do Brasil, de associar isso a uma dimensão de desenvolvimento econômico e social, e da capacidade que a gente precisa ter de induzir isso a partir dos nossos processos. Eu queria salientar, por último, a questão do ambiente regulatório. Uma parte dos desafios que estão postos passam pela capacidade nossa de produzir marcos regulatórios que sejam capazes de, ao mesmo tempo, proteger direitos, proteger e promover direitos, e facilitar a competitividade e inovação. Nós sabemos que cada um de nós aqui nessa sala tem uma maneira de enxergar esse equilíbrio. Não é um equilíbrio que tem um gabarito fácil de responder essa questão. E isso, portanto, nos exige esse esforço coletivo de construção e de aproximação de visões para que o resultado seja o melhor possível, pensando no desenvolvimento do Brasil a partir do seu interesse público, interesse público, digamos assim, coletivo, mas também do interesse dos atores sociais e econômicos que mobilizam a nossa sociedade. Para nós, e aqui falo também em nome do ministro Sidônio Palmeira, que agradeceu, e não tinha como estar aqui hoje, está em reunião com o presidente da República, mas não há como falar também de soberania e de olhar só para as questões, digamos assim, econômicas e gerais de cidadania, sem olhar para a soberania informacional. Nós temos uma preocupação bastante grande que a gente possa incorporar essa dimensão dentro do debate de uma nova estratégia de transformação digital, que a gente possa olhar para a questão da circulação de informação, cultura e conhecimento na rede como algo que compõe hoje e são elementos que dão valor, agregam valor econômico, nesse caso, ao ambiente digital. A gente, na discussão, por exemplo, de inteligência artificial, a gente brinca, nós discutimos com muita facilidade insumos como minerais que servem para fazer os microchips, etc. Nós discutimos com muita facilidade insumos como eletricidade, o custo da energia, mas nós não discutimos com a mesma facilidade o valor que o insumo de informação, conhecimento e cultura produzido por brasileiros, gerado por brasileiros, gera para as empresas que atuam no Brasil. O Brasil é um país aberto, diferentemente de vários dos países que estão adotando uma estratégia de fechamento, nós somos um país aberto, que valoriza atores, seja chineses, norte-americanos, canadenses, da União Europeia, da Índia, mas que esses atores precisam respeitar as leis brasileiras, eles precisam estar dispostos a cumprir as ordens judiciais brasileiras e eles precisam estar situados, portanto, nesse ecossistema, de maneira a fazer com que o Brasil ganhe a partir da sua presença. Então, eu acho que nós temos como nos beneficiar disso e desse sistema aberto, se a gente conseguir encontrar os melhores pontos de equilíbrio. Tenho certeza que esse seminário contribui muito para isso. E agradeço a parceria também aqui dos ministérios que estão no sítio digital, que não estão diretamente representados nessa mesa. Você está aqui o Ministério da Justiça, o MIDIC, e outros, o MRE, que o tempo inteiro acompanha isso, vai estar representado aqui na próxima mesa. Mas são esforços coletivos do governo, a AGU tem trabalhado em parceria conosco o tempo inteiro,
sem contar os nossos parceiros que estão aqui super bem representados.